Seja bem-vindo. Hoje, você será capaz de entender como funcionam os fundamentos de SQL e a importância desta linguagem na manipulação e consulta de dados em bancos relacionais. As pessoas que tentaram realizar consultas e manipular dados sem a devida instrução em SQL tiveram problemas ao tentar obter resultados precisos e eficientes, enfrentando dificuldades na extração correta de informações e na otimização de consultas. Vamos lá. A linguagem SQL, Structured Query Language, é uma ferramenta essencial para interagir com bancos de dados relacionais, permitindo a manipulação e consulta de dados de maneira eficiente. A cláusula SELECT é o ponto de partida para qualquer consulta SQL. Ela é responsável por definir quais colunas de dados devem ser retornadas na consulta. A cláusula FROM. Após a definição das colunas que serão retornadas com o SELECT, a próxima parte de uma consulta SQL é a cláusula FROM. Essa cláusula define a tabela ou as tabelas de onde os dados devem ser extraídos. A cláusula WHERE é a responsável por filtrar os resultados da consulta. Ela define critérios ou condições que devem ser atendidos pelos dados para que sejam retornados. A cláusula WHERE pode ser ampliada com o uso de operadores lógicos. O operador AND exige que ambas as condições especificadas sejam verdadeiras para que um registro seja incluído nos resultados. Por outro lado, o operador OR permite que qualquer uma das condições seja verdadeira. Outro operador útil é o like, que é utilizado para a busca de padrões em colunas de texto. O caractere % é frequentemente usado como coringa, representando uma sequência de caracteres qualquer. Além de selecionar e filtrar dados, o SQL também permite que os resultados sejam ordenados com a cláusula ORDER-BI. Ela pode ser usada para ordenar os resultados em ordem ascendente, ASC, ou descendente, DSC. Limitação de resultados. Quando se deseja limitar o número de registros retornados por uma consulta, a cláusula limite pode ser usada. Isso é útil em cenários nos quais apenas uma amostra dos dados é necessária ou quando o volume de dados é muito grande. O SQL permite criar nomes temporários para colunas e tabelas utilizando o comando AS. Isso é particularmente útil quando os nomes das colunas são muito longos ou complexos, ou quando se deseja realizar cálculos sobre colunas e fornecer um nome amigável para o resultado. Agregação de dados. As funções agregadas são utilizadas para realizar cálculos sobre um conjunto de valores e retornar um único valor. As funções agregadas mais comuns incluem count, sum, avg, max e min. A cláusula group_by é usada em conjunto com funções agregadas para agrupar os dados com base em um ou mais campos. A estrutura básica de uma consulta SQL pode parecer simples à primeira vista, mas oferece uma imensa flexibilidade e poder para a manipulação de dados. Com o uso das cláusulas SELECT, FROM, WHERE e suas extensões, é possível extrair dados de maneira eficiente, ordenada e filtrada, atendendo a diversas necessidades de negócio e análise. O domínio dessas consultas é essencial para qualquer profissional que trabalhe com banco de dados, seja no desenvolvimento de sistemas, ciência de dados ou administração de bases de dados. No universo dos bancos de dados, as operações de filtragem e ordenação são ferramentas essenciais para lidar com a grande quantidade de informações armazenadas. Esses processos são realizados por meio de comandos SQL, como WHERE e ORDER-BY, que permitem restringir e organizar os dados com base em critérios estabelecidos. Além desses, operadores lógicos e de comparação, como AND, OR e LIKE, complementam essas funcionalidades, ajudando a refinar ainda mais as consultas. Refinando a consulta. A cláusula WHERE é usada para filtrar os registros que devem ser retornados em uma consulta.
Ela define uma condição que os dados precisam satisfazer para serem incluídos no resultado. Isso é crucial quando se trata de grandes bancos de dados, em que nem sempre é interessante recuperar todos os registros, mas apenas aqueles que atendem a certos critérios. AND, OR e NOT. Os operadores lógicos aumentam a flexibilidade das consultas SQL. O AND é usado quando queremos que várias condições sejam verdadeiras ao mesmo tempo, enquanto o OR é usado quando qualquer uma das condições pode ser verdadeira. O NOT inverte o resultado de uma condição. Esses operadores oferecem uma ampla flexibilidade na construção de consultas mais sofisticadas, que envolvem várias condições e exceções. Os operadores de comparação são usados para criar critérios mais precisos em consultas SQL. Eles são essenciais para filtrar registros com base em valores numéricos ou de texto. Esses operadores permitem comparar valores de forma simples, mas muito eficaz, contribuindo para consultas mais precisas e relevantes. O operador like é usado para realizar buscas com padrões em colunas de texto. Ele é especialmente útil quando você não sabe o valor exato que está procurando, mas tem uma ideia do formato ou parte do valor. A cláusula order by organiza os dados retornados em uma consulta. Por padrão, o SQL ordena os dados em ordem crescente, alfabética ou numérica, mas podemos especificar a ordem decrescente usando o modificador desc. Essa funcionalidade é essencial para gerar relatórios ou organizar dados de forma lógica para os usuários finais. Além de ordenar por uma única coluna, é possível organizar os dados por várias colunas ao mesmo tempo. Quando especificamos múltiplas colunas em uma cláusula order by, o SQL ordena os resultados primeiro pela primeira coluna e, em caso de empates, aplica a ordenação na segunda coluna. Subconsultas são consultas dentro de outras consultas. Elas permitem criar filtros baseados em dados de outras tabelas ou em condições mais complexas. A filtragem e ordenação de dados são processos essenciais para trabalhar com grandes volumes de informações em bancos de dados relacionais. O uso de where, order by, operadores lógicos e de comparação permite que os desenvolvedores criem consultas poderosas, capazes de retornar exatamente os dados necessários e de uma forma organizada. Com essas ferramentas em mãos, é possível extrair o máximo de valor dos dados armazenados, seja para relatórios, análises ou sistemas de informação. No contexto de bancos de dados relacionais, é comum armazenar dados em tabelas separadas que possuem alguma relação entre si. Para extrair informações dessas tabelas de forma combinada, usamos as chamadas junções, ou joins. As junções permitem recuperar dados de duas ou mais tabelas com base em condições especificadas que conectam as informações dessas tabelas. Elas são uma parte fundamental das consultas SQL, pois permitem que o sistema relacional estabeleça conexões entre tabelas relacionadas, como, por exemplo, unir dados de uma tabela de clientes com dados de uma tabela de pedidos. O SQL oferece diversos tipos de junções, como inner join, left join, right join e full join, cada uma com sua função específica no modo como os dados são combinados. Vamos explorar cada uma delas em detalhes. Uma junção em SQL permite combinar colunas de duas ou mais tabelas, criando uma nova tabela temporária com base nas condições fornecidas. A condição mais comum é que exista uma correspondência entre os valores de uma coluna em ambas as tabelas. O seu resultado será um conjunto de dados contendo informações das tabelas envolvidas. Bons estudos e até mais!